O vírus é um agente infeccioso muito pequeno, tipicamente consistindo de material genético DNA ou RNA, envolto em uma capa de proteína chamada capsídeo. Eles podem infectar organismos vivos como plantas, animais, bactérias, mas não possuem uma característica de vida associada à célula, como um metabolismo próprio ou capacidade de reprodução independente. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que eles precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir. Quando um vírus infecta uma célula, ele injeta o seu material genético e usa a maquinária celular para replicar seu genoma e produzir proteínas virais, levando à formação de novas partículas virais. Eventualmente, essas partículas deixam a célula hospedeira, geralmente matando-a no processo para infectar outras células. Em 1892, o biólogo russo Dmitry Ivanovsky descobriu, enquanto estudava um extrato de plantas infectadas por uma doença desconhecida, que o que estava causando manchas amarelas nas folhas só poderia ser algo menor que uma bactéria. Apesar de ser impossível identificar o causador da doença com a tecnologia da época, foi possível observar que, mesmo depois de passar por filtros especiais que barravam bactérias, que as folhas continuavam infectadas. Mais tarde, descobriram que o causador dessa doença era um vírus de RNA, chamado vírus do mosaico do tabaco. Porém, demorou um tempo para que a comunidade científica entrasse em consenso sobre a natureza da nova descoberta, que na época era chamada de agentes filtráveis. A existência dos vírus foi colocada em dúvida até 1938, quando von Boris e os irmãos Ernst e Helmut Roska divulgaram um artigo científico com imagens de corpos minúsculos que pareciam várias manchas escuras na lente do microscópio. As primeiras imagens de vírus. Esse artigo foi um marco para o nascimento do estudo desses organismos em uma nova ciência conhecida como virologia. Os vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Veja os exemplos a seguir. Adenovírus, formados por DNA, por exemplo, os vírus da pneumonia. Retrovírus, formados por RNA, por exemplo, o vírus HIV. Arbovírus, transmitido por insetos, por exemplo, o vírus da dengue. Bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. Micrófagos, vírus que infectam fungos. Uma informação importante sobre os vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção. Por exemplo, as plantas podem ser infectadas por vírus através de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Os vírus têm algumas características principais. São agentes infecciosos intracelulares obrigatórios. Possuem material genético, sejam eles DNA ou RNA, envolvidos por uma cápsula proteica. Não possuem metabolismo próprio e dependem da maquinária celular hospedeira para se replicarem. Eles podem infectar uma variedade de organismos, desde as bactérias aos seres humanos, e causar uma ampla gama de doenças. Além dessas características, os vírus podem ser classificados de acordo com o seu material genético, DNA ou RNA, sua estrutura, envelope, viral ou não, e seu modo de respiração. Eles também têm uma alta capacidade de mutação, o que contribui para sua habilidade de se adaptar e evoluir rapidamente, muitas vezes tornando difícil o desenvolvimento de vacinas eficazes contra eles. Os vírus são organismos que não possuem células, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma uma cobertura denominada de capsídeo, que é formada por vários capsômeros, também proteínas. Os capsídeos protegem o material genético do vírus, que normalmente é de apenas um único tipo, DNA ou RNA, com exceção do citomegalovírus, que tem os dois. Diferente da maioria dos seres vivos, o genoma do vírus é bastante diferenciado, existindo organismos com DNA de dupla fita, DNA de fita simples, RNA de dupla fita ou RNA de fita simples. Independentemente do tipo de material genético observado, o genoma é organizado, geralmente na forma de uma única molécula
linear ou circular. Alguns vírus possuem ainda o envelope de fora do capsídeo, que é formado por lipídios, proteínas e carboidratos. Os vírus que possuem esse envelope recebem o nome de envelopados. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaédricos, helicoidais e complexos. De maneira resumida, podemos dizer que os vírus são compostos por ácido nucleico, DNA, RNA ou os dois, capsídeo e envelope membranoso, presente apenas em alguns tipos de vírus. Os vírus reproduzem-se apenas no interior de uma célula viva. Para isso, esses organismos são capazes de alterar o funcionamento da célula para que ela trabalhe a favor dele. Em razão dessa característica, são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus reproduzem-se em um processo denominado de replicação, que ocorre em 6 etapas básicas. 1. A adsorção. Nessa primeira etapa, o vírus liga-se à membrana da célula que ele parasitará. Essa ligação ocorre graças a receptores presentes nas células. 2. Penetração. Após se ligar à célula, o vírus começa o processo de penetração, ou seja, ele começa a entrar na célula que será parasitada. 3. Desnudamento. Já no interior da célula, o vírus sofre a ação de enzimas que destroem seu capsídeo, uma cápsula rica em proteínas que envolve o material genético do vírus. Após destruir o capsídeo, o material genético é liberado no citoplasma da célula ou no núcleo. 4. Síntese viral. Nesse momento, o material genético do vírus afeta a atividade da célula, que passa a produzir as proteínas necessárias para a criação de novos vírus. 5. Montagem e maturação. Nesse processo, novos vírus são formados a partir das proteínas produzidas pela célula. E 6. Liberação. Após estarem completamente montados, os vírus saem da célula para parasitar em outra. Essa saída pode ocorrer por meio de rompimento da membrana da célula ou ainda por uma espécie de brotamento, em que levam parte da membrana da célula parasitada. As doenças causadas por vírus apresentam diferentes formas de transmissão e, portanto, apresentam também diferentes formas de prevenção. Dentre as principais medidas de proteção contra doenças virais, destaca-se o uso das vacinas, que podem atuar contra várias doenças. Entre as doenças virais que podem ser prevenidas por meio de vacinas, estão em destaque poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, hepatite B, febre amarela e gripe. Hábitos de higiene e uma alimentação saudável também são pontos importantes para evitar doenças causadas por vírus e também outros agentes infecciosos. Além disso, evitar ficar em locais com muitas pessoas, manter o ambiente sempre ventilado e evitar contato com doentes são formas de evitar a transmissão de doenças, principalmente aquelas que podem ser facilmente transmitidas por gotículas contendo vírus presentes no ar, como é o caso da gripe e do resfriado.